Bem, então a parte de regressão, né, que a gente está vendo aqui de forma inicial, regressão simples, né, eu começo discutindo aqui esse esquema, né, que resume a inferência, né? Então, a inferência, de forma mais geral, né, nós vamos trabalhar com base de dados, que são as observações, né, e com essas observações nós desejamos fazer inferir, né, buscar informação sobre uma população, né, uma coisa maior, sobre algo maior que não temos como obter essa informação para o conjunto todo, né, para toda a população, no aspecto populacional. Então, com base numa amostra, né, com base numa amostra, nós vamos seguir uma sequência, né? Então eu preciso de uma amostra, certo? Essa amostra tem um tamanho finito, eu estou denotando isso aqui por n, tá? E a gente vai postular um modelo, né? Nesse caso aqui, o nosso modelo é um modelo que relaciona uma variável, certo? Que a nossa variável é a resposta, com ou variável dependente, com várias outras variáveis regressoras, né? Ou variáveis explicativas. Então, no esquema inferencial, né, o que a gente faz? De uma população, eu utilizo uma técnica de amostragem. Eu não vou entrar em detalhes aqui nessas técnicas de amostragem, porque não é o foco do nosso curso. Eu já subtendo aqui que a amostra está pronta, nós vamos trabalhar com a amostra pronta. Então essa amostra, a gente recebe essa amostra, certo? A gente postula aqui, faz um modelo representativo dessa população. Esse modelo representativo da população, ele é indexado por parâmetros. Parâmetros são constantes, certo? Desconhecidas e que serão estimadas, certo? Estimando essas constantes, né, nós estamos fazendo inferência sobre o modelo, né? E indiretamente aqui a gente faz inferência sobre esses parâmetros, inferindo sobre esses parâmetros, nós vamos estar inferindo sobre a população, ou seja, existe algum aspecto populacional que vai estar, vamos dizer assim, embutido nesses parâmetros, que quando estimados, né, vão nos dar a informação que no caso aqui nos interessa, né? No caso da modelagem de regressão, o modelo, né, é postulado seguindo essa equação, né, uma equação linear, né? Aí aqui observe a notação, né? Esse y, né, ele está condicionado ao x, tá? O y dado x segue um padrão linear, mas nesse padrão linear eu tenho uma parte, certo, que é constante, né? Vamos dizer assim, é fixa, né? Vai depender do x, mas o que vai fazer essa variável ser aleatória, certo, vai ser essa parcela de erro, né? Esse u aqui que é a parcela de erro, certo? Esse erro é estocástico ou aleatório, tá? Como queira falar. E aí, basicamente, o que? Quando eu faço uma hipótese sobre esse erro, de que o valor esperado dele é zero, por exemplo, isso faz com que, né, a média dessa variável condicionada ao x, né, que o y é a variável condicional, né, essa média ela passa a ser uma predição linear, ela passa a ter um aspecto linear, tá? Então, quando eu coloco a expressão na média, certo? Na média também, pensando aqui na média condicional, tá?
Por que eu falo condicional? Isso aqui é a média. Então, uma média condicional, tá? Então, veja, quem é y aqui? Y é a nossa variável de interesse. Essa variável de interesse vai estar condicionada a outras variáveis que são fixas. Ou seja, você dado essas variáveis, dado esses valores, né? Dada essa condição, eu consigo inferir sobre a resposta y, certo? E quando a gente postula, quando o modelo segue esse padrão linear com erros aleatórios, né? E os parâmetros, no caso aqui do modelo de regressão simples, esses parâmetros aqui, beta 1 e beta 2, vão definir o que a gente chama de reta de regressão, né? Então, veja que o E de y dado x é a média, né? É como se fosse a média populacional. Então, olhando aqui para esse esquema, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um modelo representativo dessa população. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que a variável y o valor esperado dela, né, vai seguir esse padrão linear com x. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, eu preciso fazer algumas hipóteses sobre esse erro aleatório, né, para que esse modelo ele tenha algumas propriedades, né? Uma das propriedades é o que a gente chama de homoceidacidade, ou seja, essa variância desse erro é constante. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes agora sobre isso, tá? Eu tenho aqui até então duas propriedades, né? Duas suposições para esse modelo. A linearidade desse impacto de x sobre essa média condicional de y, certo? Essa hipótese pode ser deduzida se o erro tiver média zero, certo? E a segunda suposição é que a variância, né, dessa variável y é constante. E aqui eu estou falando de variância teórica e não a variância amostral, tá? Porque aqui o modelo ele é populacional. A partir do momento que eu obtiver estimativas para esses betas, automaticamente eu vou estar tendo estimativas para, nós vamos estar estimando essa média condicional. E aí as coisas passam a tornar-se do ponto de vista amostral, tá? Então aqui, por exemplo, se eu digo, isso aqui é um modelo, vamos dizer que na teoria aqui, eu consiga estimar, né, que o beta 1 é 100 e o beta 2 é 10, certo? Então eu consigo, né, definir aí uma reta que relaciona a variável x com a média condicional de y, né? E nesse caso, né, a inclinação dessa reta é o 10, né? A inclinação não é o ângulo, mas sim a tangente desse ângulo aqui, tá? Então, nesse caso, o x se relaciona com y seguindo esse comportamento médio, né? Quando o x aumenta, o y em média, condicionado ao x, ele tende a seguir essa tendência linear com o x. Essa tendência linear ela vai depender de um intercepto, né, que é o 100, nesse caso aqui, e dessa inclinação, que é a subida, né? É a forma como essa curva vai crescer, né? Vai ascender, vamos dizer assim, tá? Observe então o seguinte, tá? Veja que se eu assumo que a média condicional de y dado x segue aí um padrão linear em x, né? O erro, né? Eu estou assumindo aqui, ó, só calcular o u, né? E isso eu agora vou sair de um aspecto. Agora eu vou ter observações que são variáveis aleatórias para essa variável, né? Então imagina que aqui eu tenho várias variáveis, né, que são, eu estou pensando aqui numa amostra, né, uma amostra de tamanho n, e aí agora esse modelo ele passa
a ter, né, um aspecto, né, de amostra aleatória de tamanho n. Então agora eu tenho quantos erros aleatórios? Eu tenho tantos erros quanto é o meu tamanho populacional, né, o tamanho da minha amostra, desculpa. Então nesse caso, eu tenho n errinhos desses aqui, todos eles vão ser calculados pelo y menos a parte da regressão linear, da parte da reta de regressão, certo? Até então eu continuo com o aspecto populacional, né? Mas dessa vez agora eu estou fazendo isso dentro de uma amostra, certo? E essa amostra aleatória, de tal maneira que a partir do momento que eu tiver dados, informações, eu tenho uma realização dessa amostra e eu vou poder jogar uma fórmula aqui, né, para estimar esses betas aqui e de certa forma, usando essa amostra, eu fazer essa estimação, esse processo inferencial, né, para entender essa relação linear do y com o x, tá? Aí vejam, nesse caso aqui, o método, né, de estimação dessa reta é o que eu chamo de método de mínimos quadrados, é o que se conhece por OLS, né? Em português, MQO, mínimos quadrados ordinários, ou OLS, que é Ordinary Least Square, né? Qual é o princípio desse método? Minimizar a soma dos quadrados dos erros, porque esse U, não sei se vocês percebem, mas ele é o erro, ou seja, o Y é a parte linear mais um erro que é estocástico ou aleatório, tá certo? E aí o U passa a ser o erro. Então o que nós queremos, o que o método postula é que se minimize a soma dos quadrados dos erros. Então, se minimizar a soma dos quadrados dos erros, é minimizar esta função, tá? Esta função aqui, que eu estou colocando a fórmula aqui agora, né? Perceba que essa soma de quadrados depende do beta 1 e do beta 2, certo? E ela é basicamente a soma dos quadrados desses elementos aqui. Então, se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu tenho o erro ao quadrado. E isso está indexado pela amostra. Então, aqui eu vou fazer isso, né, para cada elemento amostral, com o i variando de 1 até n, certo? E aí, com essa suposição, né, de minimizar, né, a soma dos quadrados dos erros, que é essa soma S beta 1 beta 2. Então desejamos minimizar a soma S, né? S. Então desejamos minimizar a soma S beta 1 beta 2, tá? E aí passa a ser uma função, né, desses parâmetros beta 1 e beta 2. Não vou entrar em detalhes de como encontrar aqui os processos. O procedimento é derivar, igualar a zero, né, encontrar as condições de primeira ordem, depois checar as condições de segunda ordem. Não vou entrar nesses detalhes, eu já vou entrar direto ao assunto. Quais são as expressões, né, desses estimadores diretamente, que é o que a gente vai trabalhar aqui no exemplo, tá? Então, a minimização da soma dos quadrados dos erros resulta nas expressões dos estimadores, são fórmulas fechadas, né? Onde y barra denota a média das observações de y
certo? E x barra denota a média das observações de x. Certo? Média das observações em x. Em resumo, o que nós temos? A estimativa, certo, do beta 1. O beta 1, observando aqui, é o intercepto, é a estimativa desse intercepto. A estimativa do intercepto vai ser dada pela média do que é observado em y, menos... Então, a estimativa dessa inclinação vai ser dada pela o que a gente observa de média em y, menos a estimativa desse beta 2, vezes o que a gente observa de média em x. Então, primeiro eu preciso obter a média eu preciso estimar o beta 2. O beta 2, que é a inclinação, ele vai ser dado, né, pela divisão, né, dessa soma de produtos, de desvios, né, com a média. Veja que o xi está desviado da média de x, o yi está desviado da média de y, tá? E tudo isso dividido pelo quadrado dos desvios com a média na variável x. Isso aqui é basicamente a correlação de x com y dividido pela variância de x, tá? Se pegar essa divisão, vai dar esse resultado aqui. Então, o que vocês precisam para estimar o beta 2? Calcular os desvios com a média, calcular as médias de x e de y, certo? Depois que calcula as médias de x e de y, calcula os produtos, né, os desvios com a média de cada um para cá por observação. Então, x1 menos a média de x, x2 menos a média de x, ele vai fazendo os produtos, vai fazer a mesma coisa para o lado do y e faz os produtos, né, desses desvios com as médias. Depois soma tudo, aí eu obtenho o numerador. Aí com isso vai para o denominador, é só pegar os desvios com a média na variável x e elevar ao quadrado e depois somar tudo. Vai fazer isso todo elemento amostral. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com uma amostra. E aí nós vamos colocar os dados dentro dessas fórmulas. Com os dados dentro dessas fórmulas, essas expressões deixam de ser variáveis aleatórias e passam a ser resultados simplesmente de cálculos numéricos, o que vão representar estimativas, tá? Então existe a diferença entre estimador. O estimador é a fórmula, é como se fosse aqui, agora você está olhando as variáveis aleatórias. Quando você joga uma amostra dentro dessa fórmula, você obtém a estimativa. Então, com a estimativa do beta 2, facilmente, e o valor da média de y com a média de x, facilmente a gente obtém a estimativa da inclinação do intercepto dessa reta também. E aí com isso, com esses beta 1 e o beta 2 sendo estimados, e aí o método de mínimos quadrados é um método muito conhecido, é um método que tem que gera um bom retorno, né? Ou seja, esse estimador passa a ter boas propriedades, né? O que é algo desejável do ponto de vista inferencial. Então, só para vocês terem uma ideia, esse método de mínimos quadrados é utilizado em muitos papers que são publicados aí, recentes, com publicações recentes. Muitos papers utilizam aí o método OLS, tá? Então, são inúmeros os exemplos que a gente pode encontrar aí da utilização do método de mínimos quadrados do ponto de vista de pesquisa, tá? De pesquisa e análises econométricas, tá? Bem, então o que é que a gente vai fazer aqui agora, né? Vamos fazer o cálculo dessas estimativas com base nessa amostra, né? Eu tenho uma amostra que
os elementos x são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os elementos y, os valores observados para os y, são o 1 para o x1. Veja que aqui eu tenho a ordem aqui de observações, né? Na verdade, a observação 1, né? Então, esse aqui corresponde ao i igual a 1. Essa aqui corresponde ao i igual a 2. Tá certo? Essa terceira corresponde ao i igual a 3 e assim por diante. Quantas observações eu tenho? Eu tenho 8 observações nessa amostra. O que a gente precisa fazer? Calcular as médias, calcular os valores médios, né? Bem, vocês podem fazer isso usando um calculadora, usando Excel, pode fazer até na mão com uma amostra pequena, é até possível, é razoável, tá? Eu vou usar aqui o R para fazer esse cálculo, tá? Então aqui, ó, vou abrir um script novo. Eu tenho que dizer quem é o x, tá? Então aqui, quem é o x? Então o x vai ser um vetor. Eu vou denotar, aqui a gente usa o C para denotar um vetor. E vou escrever essa sequenciazinha aqui de 1, 2, 3, 4, 5 até o 8. O y vai ser também esse vetor 1.7. Bem, então vejam a importância aqui, tá? O x vai ser esse vetor, né? Colocamos aqui a sequência. E o y também aqui, o outro vetor, aqui é 1.7. Veja que os elementos estão separados por vírgula. E os números, a gente utiliza aqui a notação com o ponto. Não coloque número com vírgula no R, porque ele não vai entender, tá? Por exemplo, se eu digitar 1,7, ele não vai entender, tá? Tem que digitar com ponto. Então aqui, ó, eu vou rodar essa linha, apertando aqui esse botão Run, definir o x e definir o y. O que eu preciso fazer aqui agora? Calcular a média de cada uma dessas variáveis observadas, né? Então, para calcular a média de x, a média amostral dentro da amostra, né? Então, eu vou chamar de x bar, tá? Esse x bar vai ser a soma. Eu vou usar o comando sum, soma todos os elementos de x e divide pelo comprimento de x, certo? Bem, vocês podiam ter colocado aqui a soma de x e ter colocado aqui o comprimento de x, que é 8, tá? Não tem nenhum problema, perfeito? O y bar vai ser a soma, ou então vocês podiam ter somado esses valores aqui também diretamente, tá? Acho que dá. Vamos fazer isso de forma bem extensiva aqui. É só somar. Bem, então aqui, ó, o x bar é a soma dos elementos que estão em x, né, sobre a quantidade de elementos que estão em x. E o y bar vai ser a soma dos elementos que estão lá, dos valores observados em y, dividido pelo tamanho desse vetor, que também é 8, tá? Ou faz assim, ou usa o comando sum e o length, né, que é o comprimento, né? Mas vamos deixar assim, que é mais simples. E aí o x bar está calculado, o y bar está calculado. Se quiser imprimir, é só colocar aqui embaixo, ó, x bar. O R já vai digitando aí para você. E o y bar também tá aqui embaixo. Então, quem é o x bar? É a média do x, 4,5, está impresso aqui. E a média do y é 4,1375, tá? Bem, agora o que a gente precisa fazer? Olhando aqui a expressão,
né? Para calcular o beta 2 chapéu, né? Que a gente, quando não conhece, em inferência a gente coloca o chapéu, né? Então, se eu não conheço, eu vou fazer inferência, eu coloco o chapéu. Ao contrário do programa do Raul Gil, que tira o chapéu, aqui a gente coloca o chapéu, tá? Então, quem eu não conheço, eu boto o chapéu. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu preciso calcular essas diferenças do xi com o x barra, do yi com y barra, né? Fazer os produtos, fazer o quadrado aqui dessa parte de x e fazer essas somas. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, um por um, né? Então você vai pegar, vou chamar esse vetor de diferenças, né? Diferença no x, certo? Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar já direto o x, certo? Menos esse x bar. E aí já rapidamente eu posso fazer esse produto vamos chamar isso aqui de numerador, tá? Então você vai pegar o x menos o x bar vezes o y menos o y bar, tá? E vai somar tudo isso aí. Então, já usando aí os comandos do R para facilitar a nossa vida, o numerador vai ser a soma dos produtos dos desvios com as médias. O denominador vai ser a soma dos desvios quadráticos na variável x, desvios quadráticos em relação à média. Eu vou pegar o x menos o x bar e vou elevar ao quadrado. Aqui nem precisava desse parêntese aqui. Então, o denominador e o numerador estão definidos. O que a gente precisa fazer para encontrar o beta 2 hat? Beta 2 hat vai ser igual ao numerador sobre o denominador. Certo? Então, vou definir aqui. E quem vai ser o beta 1 hat? O beta 1 hat vai ser a média do y menos o beta 2 chapéu, beta 2 hat vezes o x bar. Então, quem vai ser o beta 1 hat? Vai ser o y bar menos o beta 2 hat vezes o x bar. Então, fazendo aqui, rodando tudo aqui, né? Posso começar aqui definindo o x, o y da amostra. Aqui vou calcular as médias, né, do x e do y, imprimindo elas aqui. O numerador, tá? O denominador e as estimativas de mínimos quadrados para a inclinação e o intercepto. E aí depois a gente imprime o beta 2 hat, beta 1 hat, beta 2 hat. Então 09607 e 0,70. Para salvar o script, vem aqui em Save, escolhe a pasta onde vocês querem salvar. Aqui eu tenho uma pasta chamada disciplinas e aqui eu vou colocar
termina colocando aqui ponto .r. Quando for salvar, sempre coloca o nome do arquivo e a extensão .r, porque ele vai salvar o arquivo, né, aqui na pasta, tá? E aí ele vai ficar aqui com esse logo aqui do R, tá? O RStudio, tá vendo aí? E aí vocês vão poder abrir o arquivo diretamente aqui no diretório de vocês. Bem, então o que é que a gente precisa aqui de forma extensiva, né? Para entender esse processo aí de cálculo dessas estimativas. Então, primeira coisa é calcular as médias do x e do y. Então aqui você tem as observações. Então vou pegar as observações, vou somar e dividir pela quantidade delas. Então vou ter o x barra e o y barra. Depois eu vou pegar os desvios com a média, né? Para o lado do x, pego o x1 menos 4,5, x2 menos 4,5, até o oitavo x, que é 8 menos 4,5. E pelo lado do y, você vai pegar também 1,7 menos 4,13, 2,3 menos 4,13 e 6,5 menos 4,13. Essas diferenças estão sendo computadas aqui no R. Quando eu calculo aqui o x bar, o x menos o x bar, ele já calcula esses valores item por item, né? Então aqui. E aqui o y menos o y bar também está sendo calculado, né? Aqui, item por item, tá certo? O que a gente precisa fazer agora é elevar ao quadrado esses termos. Aliás, fazer os produtos mistos. Fazer os produtos mistos primeiro, né? Bem, então, partindo aqui das diferenças com a média para o lado do x e para o lado do y, nós vamos fazer aqui os produtos, né, dessas diferenças com as médias para cada objeto de amostra, para cada item da amostra. Então, o x1 menos o x barra, vezes y1 menos y barra, o x2 menos x barra, vezes o y2 menos o y barra, tá? E aí, por último, aí o x8 menos o x barra, vezes o y8 vezes o y barra. Esses valores são obtidos aqui no R. Quando eu fiz aqui esse somatório, eu já tenho aqui, ó, o produto de x por x barra, x menos x barra e y menos y barra. Ele já imprime todos esses valores aqui correspondente a cada item amostral, tá? Então aqui o primeiro é 8,53, o segundo é 4,59 e assim por diante. Perfeito? No caso aqui da variável x, né? Então deixa eu colocar aqui os valores, né? Deixa eu colocar. Então aqui veja, eu tenho o primeiro produto dessas diferenças. O segundo está aqui 4,59, o terceiro 1,40, o quarto 0,26, 0,18 até o último 8,26. Então eu vou lá e coloco aqui os valores, né? Então eu já tenho as médias, as diferenças em relação às médias para o lado do x e do y. Depois eu vou trabalhar com os produtos dessas diferenças, são 8 deles, nesse caso aqui o tamanho da amostra é 8. E também vai fazer para o lado do x ao quadrado, né, do x, né? Então precisa fazer também, né, essas diferenças com a média, pensando aí no x. Então vai ser o x1 menos o x barra quadrado, x2 menos o x barra quadrado, até o xn, que no caso aqui é 8, né? x8 menos o x barra quadrado. Então esses valores também estão aqui, podem ser impressos, basta imprimir essas diferenças aqui ao quadrado. Já vem o vetor prontinho, 12,25 para o x1, para a primeira observação, 6,25 para a segunda observação
E lá na última observação, 12,25. Então aqui já estou mostrando esses quadrados aqui à direita. E aí o que você vai fazer? Você somar agora o numerador, que é o que eu chamei esse lado esquerdo. Então vamos somar, tá? Essa conta aqui fazendo uma soma, certo? Essa soma aqui é o que eu chamei de numerador, tá certo? Então vou imprimir aqui o numerador, deu 29,65. Tá certo? E o denominador também vou fazer a soma. E essa soma do denominador, ela vai ser essa aqui que eu fiz aqui, o denominador. 42. Certo? Aí agora o que a gente precisa fazer? Dividir um pelo outro, né? Então a estimativa do beta 2, né, vai ser 29,65 sobre 42. E aí a estimativa do beta 1 vai ser o y barra menos esse beta 2 que a gente encontrou, esse beta 2 chapéu, vezes o x barra. Então, olhando aqui já a fórmula de novo, ó. Vou botar aqui para vocês. Então a fórmula é essa aqui, ó. O beta 2 chapéu, nós pegamos todos os produtos, né, dos desvios com as médias e somamos no lado de x com y, né? Nesse caso aqui em relação à correlação, né? Ou covariância, na verdade, né? Covariância, na verdade, tá? E embaixo fica a variância, né? Que é o x com os elementos de x com a média, isso quadrado, as diferenças ao quadrado. E o beta 1 chapéu é a média do y menos esse beta 2 chapéu vezes o x barra. Então já para fechar aqui, então o beta 1 chapéu, quanto é que deu o x barra? Vai ser 4,13. Então o beta 1 chapéu (4,13) menos, aí esse beta 2 chapéu aqui a gente já tem essa conta, né, que é o numerador pelo denominador, 0,7059 aí eu coloco aqui 0,75 vezes a média do x, a média do x que foi calculada aqui em 4,5. Então vou colocar aqui vezes 4,5. No final aqui, isso aqui vai dar aproximadamente, né, 0,96 0,96. Então aqui eu tenho as estimativas de mínimos quadrados. E se eu quisesse agora definir a reta de regressão, qual seria a reta de regressão? Y chapéu vai ser igual a o beta 1
0,96 mais o beta 2 0,705 x. Aqui eu tenho uma relação linear do y com x. E aqui essas estimativas foram obtidas aí utilizando-se o método de mínimos quadrados ordinários. Perfeito? Aí aqui, por exemplo, eu posso dizer, olha, se o x for 2, qual vai ser a média de y? Né? Então, se o x for 1, por exemplo, exemplo, x igual a 1. Se x é igual a 1, então o y na média vai ser a soma dos coeficientes, né? Que é 0,96 mais 0,75, certo? Vou fazer a conta aqui fazer essa conta aqui, 1,66. Pronto, tá aqui encontrando aí a reta de regressão, tá? Vamos considerar aqui essa base de dados, uma base de dados pequena, apenas para a gente fazer um exercício aqui para entender os cálculos, né? As formas de cálculo. Então são 80 pacientes que fizeram a administração de um certo anestésico, né? Então o que tem-se aqui é o tempo em horas, né, em que esses pacientes dormiram durante a administração desse medicamento, né, desse medicamento. Então, se o objetivo aqui, por exemplo, eu tenho nessa faixa de 0 a 4 horas, eu tenho 8 pacientes. De 4 a 8 eu tenho 15, de 8 a 12 foram 24. E aí a frequência, né, ela começa mais baixa no começo, é mais alta e depois cai lá no número de horas mais elevado nessas faixas, né? Então, o que é muito comum é você ter baixas frequências nos extremos, né, que é o que está acontecendo aqui. Então, se eu quero calcular, por exemplo, uma média, né, eu vou primeiro definir os pontos centrais de cada intervalo, certo? Então, nesse primeiro intervalo, eu preciso definir qual é o ponto central, né? Ok, que vai ser o 2. Aqui, o ponto médio no segundo intervalo vai ser 8 mais 4 sobre 2, que é 6. O ponto médio nesse terceiro intervalo vai ser 20 sobre 2, que é 10. E o ponto médio nesse último intervalo, que vai ser os 36 sobre 2, né? 18. Certo? Então, perceba que 8 pacientes ficaram aqui, mas eu posso construir uma frequência relativa, né? São 80 pacientes. Então aqui eu tenho 8 sobre 80 nessa primeira faixa aqui. Na segunda eu tenho 15 sobre 80. Na terceira, 24 sobre 80. Na quarta, 20 sobre 80. E
na quinta eu tenho 13 sobre 80. Então eu tenho aqui agora as frequências relativas. Então fazendo aqui o cálculo, né? Peguei um vetor 8, 15, 24, 20, 13, né? E dividido cada um por 80. Então eu vou ter aí as frequências relativas, tá? Então aqui eu posso substituir por 10%, enfim, alguns cálculos são bem simples, mas eu coloquei e fiz a conta direto. Então vou apagar aqui, ó. Então aqui 10%, certo? 18,75%. 30%, 25% e 16,25%. Então eu tenho agora esses cálculos em frequências relativas, tá? Frequências relativas. Bem, então aqui, ó, acabei esquecendo de colocar o ponto médio aqui desse intervalo do 12 ao 16, né? Então você pega os pontos médios, né? E aqui essas frequências relativas, que vão ser os pesos que vão ser atribuídos, né, na hora do cálculo da média. Ou seja, esse 2 aqui, que é o ponto central desse intervalo, ele está com peso 10%. O 6 está com peso 18,75%. O 10 está com peso 30%. O 14 com peso 25% e o 18 com peso 16,25%. O que a gente está fazendo aqui é colocar no centro, né, na média dos intervalos, essa gravidade, né, esse peso, né, do percentual da população que está nesses intervalos, né? Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, a média, é preciso fazer uma ponderação, né? Então, se o objetivo é calcular a média, né, a média, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar pelo 10%. Depois eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por 18,75. Tá, eu vou colocar direto aqui. Aqui tem que ficar já no decimal. 0,1875 mais o outro valor, que é o 10 vezes 30. E por último, o 13, aliás, o 14, né? Ainda tem o 14. O 14 tem 25. E o 18 com 16,25. Isso aí seria a média amostral, né? Esse aí seria o
o tempo em horas médio, o tempo médio, né, em que os usuários, né, dessa medicação ficam aí dormindo, né, durante a administração desse medicamento. Então, para fazer esse cálculo, né, vamos fazer essa conta aqui para ver quanto é que dá. Então, esses pesos estão calculados aqui, ó, nesse vetor de pesos, tá? Né? Pesos. Agora eu preciso criar um vetor com os pontos médios. Ponto médio ficou 2, 6, 10, 14, 18. Pronto. Então eu tenho aqui, ó, o vetor com os pontos médios, 2, 6, 10, 14, 18, e tem o vetor com os pesos, né, que são as frequências relativas. O que eu preciso fazer é o que em matemática a gente chama de produto interno, né? Vou pegar a soma dos produtos, né, de cada elemento do vetor PM com o vetor de pesos, né? Isso aqui pode ser dado aqui, né, por um produto matricial. Bem, então esse produto aqui, ó, 2 vezes 80%, 6 vezes 15 sobre 80, 10 vezes 24 sobre 80, 14 vezes 20 sobre 80 e 18 vezes 13 sobre 80, né? Vai ser exatamente dado por esse produto aqui vetorial, né? Que é o PM, né? Que é um vetor horizontal, e aqui o vetor de pesos, né? Então, se você pegar aqui, ó, vamos fazer só a conta aqui, ó, 2 vezes 0,10. Vamos fazer assim que vai ser mais rápido. 2 vezes 0,10 mais, né, 6 vezes 0,18 mais 14 vezes 0,30 mais aliás, desculpa aqui, ó, 2, 6, 10, aí vai o 14 aqui agora, e por último 18. Essa conta é essa aqui, que deu 10,75, como já tinha falado aqui no produto matricial, tá? Então, 10,75 em horas. Esse é o cálculo da média, tá? Então, fazendo aí os cálculos, o x-barra aqui deu 10,75, tá? O resultado dessa conta aqui, perceba que eu já fiz a divisão, né, pelo 80. Em cada uma desses parênteses aqui já está feita a divisão por 80, tá? Bem, então para o cálculo da mediana, o que a gente vai fazer? Vamos observar aqui da esquerda para a direita, do menor valor para o maior valor desses intervalos, quanto que a gente vai acumulando em probabilidade. Então, do 0 ao 4, acumulamos 10. Do 0 ao 8, acumulamos 28. Se passar do 0 ao 12, então 10 mais 18 mais 30. Então dá 58,75% de probabilidade acumulada aqui até o 12, né? Chegando no 12 aqui, passando no 12, ele já acumula mais de 50%, né? Então a mediana está aqui, nesse intervalo, né, do 8 até o 12. Isso aqui é o intervalo mediano, né? Então a mediana está aqui. Agora, onde ela está, eu vou fazer agora uma regrinha de 3, né? O 12 menos 8, que é o tamanho do intervalo, vai corresponder aí a 58
8,75, né? Ou seja, se eu tiver ali no... Então o 12 menos 8, que é esse tamanho aqui, vai estar associado a 58,75. E aí o 12 menos a mediana vai estar associado ao 50. Fazendo aqui o cálculo, né? 50 vezes 4 sobre 58,75 é igual a 12 menos a mediana. O valor mediano, então, 12 menos 200 sobre 58,75. Fazendo a conta aqui, 12 menos 200 sobre 58,75, 8,59 aproximadamente é o valor da mediana, tá? O valor da mediana. Então essa é a forma aí que a gente vai fazer o cálculo da mediana em dados que são dispostos aqui em tabelas de frequência. Essa vai ser a nossa sistemática de cálculo da mediana e da média. Então, para o cálculo da variância amostral, o que a gente precisa é calcular essas diferenças, né, do 8 ao 2, do 15 ao 6, do 24 ao 10, 20 com 14, 13 com 18. Ponderar os quadrados dessas diferenças por essas probabilidades, né? 10, 18, 30, 25 e 16. Obtendo aí uma soma, né? Uma variância aqui amostral. Vai ficar 8 menos 2, tudo ao quadrado, com 10% de peso. 15 menos 6 ao quadrado, com 18. 24 menos 10 ao quadrado, com peso 30%. 24 menos 14 ao quadrado com peso 25%, 13 menos 18 ao quadrado com peso 16 e 25, tudo isso dividido pelo tamanho da amostra, que é 80 menos 1, no caso aí 79. Olhando aqui essa conta, vou fazer de uma forma mais rápida. Vou pegar aqui o vetor de observações por faixa, né, que é esse C aqui, ó, com 8, 15, 24, 20 e 13. Então vou pegar isso aqui, vou calcular a diferença ao PM e elevar ao quadrado. Então tá aqui as diferenças ao quadrado e vou fazer o produto interno, né, com o vetor de pesos, né. Então aqui, abrindo mais um parênteses, eu faço o produto interno com vetor de pesos, né? Vetor de pesos, e divido tudo isso por 79. O valor que foi obtido, 1,1474. Então aproximadamente aí 1,14. Tá? Bem, isso aí é a variância, né? Se a gente quiser encontrar aí na mesma escala dos dados, tem que tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 1,14. Vou passar aqui a raiz quadrada, SQR3, SQRT, vai ficar 1,07. Então, o desvio padrão, né? Então vai ficar 1,07. Então, eu vou chamar isso aqui de desvio padrão SD, que é a raiz quadrada da variância, que é 1,07, tá? 1,07. Bem, então o desvio padrão está na mesma escala dos dados, né? Então, mesma escala dos dados, então fica mais fácil de interpretar, né? Ou seja, a média deu 8,59, né?
com um desvio padrão de 1,07, né? E aí, se a gente quiser, por exemplo, encontrar uma estimativa intervalar, né, para essa média, o que a gente precisa fazer? Vamos pegar aqui o x barra, tá? O x barra mais ou menos, né, o desvio padrão. Aí tem que dividir aqui pela raiz do n, que nesse caso é a raiz de 80, certo? E multiplica pelo quantio aí da normal. Aí precisa aí o quantio da normal, pode ser aí o quantio 975 da normal. Vamos ver quanto que é ele aqui. O quantio da normal é 0,975, é 1,96. Então 1,96. Então, uma estimativa intervalar para essa média vai ser a média x barra 8,59 mais ou menos o desvio padrão 1,07 vezes 196, isso dividido, né? Dividido aqui por raiz de 80. Certo? Estimativa intervalar para a média, com o grau de cobertura aqui de 95%, tá? Então vai dar esse intervalo, né? Aí o intervalo ele vai ter um limite inferior, né, que vai ser o 8, vai ser esse extremo inferior, né? Eu vou colocar isso aqui, 8,59 menos 1,07 vezes 1,96 dividido pela raiz quadrada de 80, certo? Esse vai ser o extremo inferior. Vou botar aqui embaixo o extremo inferior, e o extremo superior, né, o limite inferior, e o limite superior vai ser a mesma quantidade com sinal de mais. Então, a média com 95%, obviamente que isso é uma amostra muito pequena, né? Isso vai funcionar muito bem com amostras grandes, mas enfim, quer dizer, nem é tão pequena assim uma amostra da 1080, mas enfim, já atende a lei dos grandes números aí, da amostra maior que 30. Mas aí o limite inferior, média amostral, que a gente acabou de calcular. Deixa eu ver se foi a média amostral, que foi 8,59 mesmo. Não, foi a mediana. Então a média amostral tá até errada aqui, ó. A média amostral 10,75. Então tá errado aqui, é 10,75. 10,75. Então deixa eu corrigir aqui também, né, na fórmula, né? Eu acabei substituindo 8,59 e é 10,75. Aí mais ou menos 1,07 desvio padrão, 196 é o quantio 975 da normal padrão, né? Dividido pela raiz de 80, que é a raiz quadrada do tamanho da amostra. Então aqui 10,75 mais ou menos 1,07 vezes 196 sobre a raiz quadrada de 80.
Então isso aqui eu posso até destacar com parênteses, né? Que isso aqui está sendo dividido tudo pela raiz quadrada de 80. E aqui eu tenho o limite inferior e o limite superior desse intervalo de confiança, né? 10,51 é o limite inferior, tá? E o limite superior é 10,98. Ou seja, a média, a verdadeira média, né, vamos dizer assim, né, em tese, né, pela a dedução aqui, né, a verdadeira média ficaria aqui nesse intervalo, né, do 10,51 até o 10,98. Isso com a probabilidade, né? Com a probabilidade de 95% de confiabilidade, tá? 95% de confiabilidade, tá? Com 95% de confiabilidade, a média da população estaria entre esse extremo inferior e esse extremo superior.